Assim como nós temos o representante fazendo o seu dossiezinho, de repente, nós também temos que fazer o nosso, né? Nós precisamos juntar os documentos, estamos preparados para um divórcio com o representante, né? Temos que estar preparados para isso. Por que só ele se prepara? Por que nós não nos preparamos? Como é que a gente se prepara? Primeiro, buscando as certidões de regularidade, tentando saber a relação dos empregados que ele tem, né? Evitando dar documentos de favor, porque você fez um documento, guarda uma cópia. Porque se ele quiser adulterar, você vai falar, não, o documento que eu dei foi esse daqui, ele adulterou. Eu não coloquei isso que está escrito lá, né? Cartas, memorandos, jornal interno, né? Em que termos você fez isso para diminuir os riscos? Anotação de horário, cartão de ponto, eu não vou nem falar, né? Que isso daí não se faz de jeito nenhum. Relatório de atividade, eu não presto conta de como eu vendo. Eu presto contas de quanto eu vendo. Isso sim. E a importância de ter uma política. Vantagem de ter uma orientação por escrito, com o máximo de recomendações sobre o tratamento e cobrar do gerente que isso seja seguido. Isso é meta do seu gerente. Gerente, você está vendo aí, está cobrando a inscrição dele no COR? Os contratos estão tudo certo? Está tudo em vigor? Como é que você está chamando fulano para reunião? As coisas estão sob controle? Alguém tem que fazer esse papel, né? Então você precisa ter uma política e alguém que cobre que essa política seja implementada, porque senão é só um pedaço de papel, né? Hoje em dia, o que vale é implementação, né? E tudo que a gente está falando até agora é de implementação. E tem um desafio novo que eu quero já adiantar para vocês. Os colegas da área jurídica devem saber disso, os que não são, tem uma novidade aí. Nós vamos ter em 2012 uma nova figura empresarial, a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, EIRELI, né? Até hoje, para você fazer, então vamos imaginar assim, você está lá na sua conversa com o representante e falando para ele, olha, se você fizer contrato comigo como pessoa física, tem tanto de imposto. Se você fizer como pessoa jurídica, tem tanto. O que você prefere? Ah, eu quero como jurídica. Ah, então você pega um sócio aí, pega a tua mulher, um filho, um vizinho, dá uma cota e abre uma sociedade. O planeta já sabia que um monte dessas sociedades não eram sociedades de verdade, né? Todo mundo já sabia. Então, o legislador abriu o olho e falou, olha, eu vou tornar essa coisa que é de fachada uma coisa mais perto da realidade. A pessoa pode ter uma empresa com um sócio só. Isso é uma absoluta novidade no sistema jurídico brasileiro. Para nós, a palavra sociedade já implica em mais de uma pessoa. Tanto que, em vez de sociedade, chama empresa, né? A EIRELI, então, até hoje nós tínhamos uma empresa era SA ou a empresa era limitada, né? Hoje a gente vai ter agora a empresa EIRELI. Então, você vai ter lá Fábio Marcos Representações EIRELI, em vez de Fábio Marcos Representações Limitada, se ele quiser ter a empresa só no nome dele, tá? Essa legislação, ela foi recentemente publicada, com 6 meses para entrar em vigor, então ela está entrando no comecinho de 2012, né? E o que nós temos nesse tipo de empresa? Uma única pessoa titular da totalidade do capital social devidamente integralizado. Eu não vou entrar aqui em detalhes das questões de societário, mas a integralização de capital é tirar o dinheiro do bolso e colocar na empresa, tá? Então, essas empresas precisam ter o capital integralizado. Por que isso? Porque hoje no Brasil eu posso ter uma limitada sem ter o capital integralizado, só que pela lei, enquanto eu não integralizo, eu tenho responsabilidade total sobre os negócios da empresa, né? O capital social não pode ser inferior a 100 vezes o salário mínimo. Quanto dá isso?
55 mil reais é alguma coisa, né? Então é um capital social até alto, porque a gente vê muita gente abrindo com 10 mil, né? 5 mil, não. Essa empresa tem que ter pelo menos 100 salários mínimos de capital social. A pessoa natural somente poderá figurar em uma ERRELI. Então eu não posso ter mais de uma. Isso aí, eu vou entrar numa outra área que é tributária, que é um problema fiscal típico. Tem a questão do lucro presumido e do lucro real. No lucro presumido, você pode ter até um determinado valor de faturamento. E tem um tratamento fiscal mais interessante que no... E aí o pessoal fica abrindo um monte, né, de pequenininhas para não entrar. Isso dá problema, volta e meia tem autuação, então eles já estão avisando o ERRELI, ó, nem adianta fazer isso que não pode, tá? Então eles já estão cortando as asinhas para essa ideia brilhante de planejamento tributário, já cortaram o barato. No que couber, aplicam-se as regras previstas para a sociedade limitada e poderá ser atribuída para a ERRELI, constituída para prestação de serviço de qualquer natureza, uma remuneração decorrente da cessão de direitos patrimoniais de autor ou de imagem, nome, marca, voz, que seja detentor ou titular da pessoa jurídica vinculados à atividade profissional. Então, por exemplo, vamos dizer que essa empresa de representação fica tão forte que ela cria uma marca. Como você tem a marca FBDE? Então tem lá, FBDE Representações. Na ERRELI, eu vou poder negociar esses direitos. Eu posso, por exemplo, pegar um cara lá do Chuí que abra uma empresa de representação e use o nome da minha marca. Eu vou ter direito a isso. Então tem umas novidades bem interessantes. Agora, como é que tudo isso daí vai ter reflexo nos tribunais? Aí a gente precisa de história para frente, né? Porque é uma novidade em todos os sentidos para a gente. Mas é uma possibilidade aí dos futuros representantes, em vez de terem que achar alguém para ser sócio, abrirem uma sociedade sozinha. Aí você vai falar, mas não aumenta o risco? Novamente, o maior risco é de como vocês vão tratar o contrato. Ele vai ser uma pessoa jurídica, tão pessoa jurídica como consórcio. Agora, se ele continua agindo como empregado, aí não faz diferença se é com pessoa jurídica com 2 sócios, com um sócio só ou é pessoa física.